Marcos Duval pode estar achando que está criando uma cortina de fumaça, é bastidor que a gente vem agora, que ele está conseguindo constranger o ministro Alexandre de Moraes ou o Supremo pelas falas dos ministros em tom uníssono, né, de tipo vergonha alheia, né, das falas e da forma como ele está lidando com, de novo, a situação que ele mesmo criou. Foi ele quem disse que o presidente o coagiu a participar da trama de um golpe. Essas são as palavras do próprio senador in natura, na madrugada, quando ele, no conforto de seu lar, resolveu avisar que ia estourar a antiga República, porque esse grupo já foi, digamos, derrotado pela eleição, pelo eleitor em 2022. De todo modo, ele pode achar que ele está criando aí essa cortina de fumaça. Não está. E ele está andando de sapatilha de ponta na beira do precipício. Cresce dentro do Senado Federal o movimento que acha que ele precisa ser responsabilizado. E hoje, ao tentar empurrar para a revista Veja a responsabilidade pelo que ele disse em declaração gravada, ele acabou ampliando esse movimento. Por quê? Tem uma coisa, Brasil, uma coisa que caça político nesse país: é mentira. Mentir para os pares, mentir para o Senado, mentir para a Câmara, mentir e ser pego na mentira, especialmente, é algo que costuma levar políticos ao cadafalso. Tá falando, tentando buscar na memória? Vamos lembrar do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, gente, estava lá atirando para todos os lados, mandando muito na Câmara, dizendo que ia fazer acontecer e tal, e etc. E ele estava tão confiante, mas tão confiante, que ele resolveu ir na CPI da Petrobras, quando a Lava Jato estava bombando, e falar: eu não tenho conta fora do país, eu não tenho nada fora do país, pode olhar, fica à vontade. E aí a Lava Jato falou: é mesmo, querido? E, pô, voltou com um trust dele, né, na Suíça. E gastos e mais gastos de aula disso, aula daquilo, de tênis e de um raio que o parta, enfim, um constrangimento enorme, caiu. Mentira é um negócio que pega. E Marcos Duval, hoje, confirmou que mentiu, e mentiu para implicar um ex-presidente, implicar um grupo e revelar a trama de um golpe. Cresce esse movimento. A gente tinha visto ontem o Yuri Pita falando com o senador Otto Alencar, falando que precisava levar para o Conselho de Ética. Hoje, Randolfo Rodrigues falou sobre esse assunto, e agora eu trago o Centrão entrando nessa linha, para dar, inclusive, uma sinalização de limite a quem usa do cargo e usa da exposição que o cargo tem para fazer esse tipo de operação aí tresloucada, né? Uma coisa meio dique vigarista mesmo. Então, deve vir por aí uma sinalização pesada. Marcos Duval vai ter de se ver com o Conselho de Ética. Agora, tem um grupo que acha, inclusive, que a consequência jurídica pode chegar antes da consequência política. E que isso seria, digamos assim, abre aspas, desejável, fecha aspas. Deixa eu trazer aqui a fala do Randolfo Rodrigues e em seguida a gente traz o Leandro. Tá chegando? Ótimo. Deixa eu trazer então o Leandro aqui. Querido, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Andando de sapatilha de ponta na beira do precipício sem ter feito parte do Bolshoi. O que está acontecendo ali com o Marcos Duval, e está ficando muito claro para a gente, é que ele conseguiu deixar absolutamente todo mundo meio chocado. De cara com a inabilidade, a audácia e a cara de pau de achar que indo e voltando publicamente tantas vezes, ele vai ser, digamos assim, poupado, né? Ou que ele não vai arrastar o próprio Senado para, de novo, essa situação de uma mistura de picadeiro com sanatório, né? Dani, assim, eu acho que é importante ter em mente também, né, que hoje a gente está num outro clima. O governo é outro. O Marcos Duval não é mais parte do governo. Ele é de oposição ao atual governo. O espírito da época ele mudou. O repúdio, né, que é feito pelos integrantes do atual governo é muito grande a esse tipo de conspiração. São eles que estão ali no controle do Ministério da Justiça. São essas pessoas. Agora,
o Marcos Duval, que antes pôde aprontar das suas livremente, ofender ministro do Supremo, propagar notícia falsa contra a Covid, sem nenhum tipo de responsabilização, o espírito da época agora é outro e você já vê crescendo essa ideia de que ele eventualmente pode ser responsabilizado, né, no Conselho de Ética lá do Senado, responsabilizado pela política. E aí, Dani, a fama que ele tem, que a gente falou sobre ela ontem aqui no 360, é mais um fator que depõe contra, porque lembrando, no ano 2021, agora nessa última legislatura, ele concedeu uma entrevista ao Estado de São Paulo, dizendo que o grupo do senador Rodrigo Pacheco, quando foi ele eleito presidente do Senado, ele ofereceu 50 milhões de reais em emendas pelo seu voto, né, pelo voto em Rodrigo Pacheco. Depois ele voltou atrás nessa história, ele fez uma acusação muito grave e depois voltou atrás. A mesma coisa ele faz agora, ele diz primeiro de tudo, ele diz que foi coagido pelo Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Essa é a primeira frase dessa história. E aí, na sequência, ele diz que vai sair na Veja, etc e tal, leva a revista a antecipar, começa a dar entrevista e começa a se complicar tudo. Mas a primeira frase dele, ele desmente logo depois. Então, eu vou pedir para você dar uma pausa aí, vou pedir para o Edu buscar a primeira sonora que a gente trouxe aqui, que é a que ele admite que ele mentiu. Ele fala, eu tentei dar um glamour para vocês entenderem, gente, quando a gente fala de é preciso ter responsabilidade, é disso que se trata. É disso que se trata. Ele tem mandato popular, ele tem fé pública. Deveria ter fé pública, né? E ele admite na cara dura que mentiu. E detalhe, né? Ele faz essa admissão depois desse episódio lembrado pelo Leandro. Que não é que agora ele ataca o jornalista e a imprensa clássico da era bolsonarista e de político quando cai no próprio contrapé, né? Mas um clássico. Mas antes ele estava propagandeando, garganteando o que vinha e se elogiando por explodir um escândalo. Dá uma olhada no que ele falou hoje. Aliás, e aí, Bia, Edu, desculpa, gente, eu vou montar aqui agora, mas é para vocês terem o encadeamento. Ontem a gente mostrou o que ele disse na live. Se vocês conseguirem recuperar essa sonora também, porque aí você vai comparar o que ele disse que ia fazer, o quanto ele se elogiou, quanto ele se sentia poderoso, porque ia explodir um escândalo, né? E agora o que ele está dizendo, que a culpa ele foi induzido, que houve uma glamourização. Vamos com a fala do glamour na qual ele na prática admite que mentiu e aí de novo, não importa se ele mentiu. Perfeito, Edu, vamos se já tiver na mão a outra a gente inverte então. Vamos mostrar o que ele falou na live e o que ele fala hoje, mas para vocês terem a ideia, né? E por mais que ele queira confundir a história mudando os detalhes, o importante é saber, ele colocou o ex-presidente da República numa cena criminosa, numa reunião que foi confirmada por todos os envolvidos, inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme a apuração exclusiva que eu trouxe ontem aqui na CNN. Vamos dar uma olhada em como ele se gabou de ter falado e de estar nas páginas da revista Veja, na live dele. Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei Bolsonaro me coagindo a dar um golpe de Estado e vai estar na revista. Corta para o que ele disse agora há pouco à CNN. Quando eu fiz essa conversa com o Leonardo, claro que era uma pessoa até então de confiança, era uma pessoa que trabalhava aqui, queria ter um protagonismo na chegada dele à revista Veja, e aí eu fiz um glamour para poder dizer e o que é inegável é a presença do presidente e do Daniel Silveira. Então, eu aqui reconheço que eu não deveria ter
ultrapassado essa linha, então acho que não tem nada que se esconder, porque até o próprio, a mensagem, que é sim, eu espero que até a Polícia Federal torne-se pública, porque eu não quero que seja sigiloso, vai ver que já na mensagem, há um mês atrás, eu já estava dizendo que o presidente estava ali realmente só escutando, e no final a palavra dele foi. Então aguardamos a sua resposta. O que fica muito claro é que houve um alinhamento da versão do Marcos Duval com a de Bolsonaro. Ontem, se você não estava aqui assistindo o 360, eu trouxe com exclusividade a apuração, a reação de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele cita exatamente essa mensagem, agora enaltecida pelo Marcos Duval, né? Citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados, né? Seria uma mensagem na qual Duval diz ao próprio ministro, e aí o que ele faz? Para a gente ver a firmeza da pessoa, né? Qual é o tipo da pessoa? Ele diz que envia essa mensagem ao Alexandre de Moraes e encaminha a mesma para o Bolsonaro, para que Bolsonaro tivesse ali o mesmo relato que ele disse ter feito ao ministro do Supremo. E nessa mensagem que ele diz ter enviado ao ministro do Supremo, a gente trouxe o conteúdo dela ontem aqui ainda durante o 360. Ele trata como quem está fazendo toda a movimentação, ministro, para o senhor perder o cargo é o Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro está calado, não está metido nisso. Ele presta serviço e contas a Bolsonaro do que ele está fazendo, né? Que eu ia chamar de fofoca, mas muito pior do que fofoca, né? E aí é que Bolsonaro responde com o coisa de maluco, que ele vai, inclusive, usar para dizer, gente, tá aqui, eu realmente não tinha nada a ver com isso, eu só tava lá o cara tava na minha residência oficial, foi pego pelo carro da presidência da República, mas eu tava lá apenas de espectador. Leandro Rezende. Dani, eu acho que esse comparativo que a gente fez agora, ele é o mais importante dessa história, porque a gente pega a primeira manifestação, o fato que desencadeia essa história com a manifestação mais recente do Marcos Duval. E ele não consegue responder, e isso enseja a dúvida, uma dúvida que eu considero absolutamente legítima, o senador na entrevista não considerou legítima, mas do que aconteceu nesse período para ele mudar de versão de uma maneira tão drástica. Ele atribui ainda, desde ontem, ele atribui essa mudança de versão e o fato de ter dito ali que foi coagido pelo Bolsonaro, primeiro essa coisa do glamour e depois diz que o fez porque estava sofrendo muita pressão dos bolsonaristas, ele tenta se tirar dessa categoria, né, mas que estava sofrendo muita pressão nas redes sociais por conta da eleição para o Senado, mas não explica objetivamente por que ele mudou de versão de uma maneira tão drástica, de falar que foi coagido pelo Bolsonaro para dizer que, inclusive hoje ele fez uma outra live, né, dizendo que os Bolsonaros são seus parceiraços. Isso é muito diferente e mostra, né, isso que você sempre cobra, que é importante. Ele estava falando aos palavrões anteontem, que não era bolsonarista, aos palavrões. Sim, dizendo que estava pé da vida e que ficava irritadíssimo quando era chamado de bolsonarista e hoje virou parceiraços, são meus parceiraços. Atribui a eles, inclusive, a ideia de ter desistido de renunciar ao seu mandato. Chegou a chorar, falando da filha. De fato, o senador Marcos Duval se perdeu totalmente nessa narrativa. Ele fez pouco caso do depoimento que prestou à Polícia Federal e isso gerou ali, no meio da política, uma sensação para ele de isolamento. Ninguém está concordando com isso. E essa ideia de que ele pode ser responsabilizado no Conselho de Ética. Mas o fato é que ele deu várias versões para uma mesma história e a história é absolutamente grave. Só que não são várias versões cujos detalhes são diferentes. É até, Dani, vamos tentar fazer um papel aqui, né, de, olha, dá para confundir. A pessoa às vezes pode confundir um palácio com outro. Vamos tentar, assim, achar que isso é possível. Mas o que ele está dizendo, ele diz uma coisa, diz que foi coagido pelo Bolsonaro, mas depois diz que não é nada disso, que o Bolsonaro é amigo dele, que todo mundo é parceiraço. É uma versão diametralmente oposta. E aí fica difícil de levar a sério e fica difícil de parar de pé essa história. Gente, já volto com você.